Boa noite, boa noite. Alessandra chegando aí. Espera mais um pouquinho, pessoal, para o pessoal chegar. São 10h03 agora. Boa noite. Rita, Henrique, galera chegando. Espera mais um pouquinho para a gente começar. A gente vai falar hoje de indicadores de movimento, de treinamento do core training, como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, trazer alguns conceitos aí para vocês. Legal? Vocês podem ir chamando aí mais alguém que vocês quiserem, que vocês acham importante estar assistindo essa live de conteúdo. Vai ser uma aula aí de um conteúdo bacana, acredito eu, tá? Põe uma música aqui pra gente. Tá gostando, Dandan? Que legal que você tá aí. Vocês estão me ouvindo? Fala, turma, galera chegando. Boa noite para todo mundo. Já vai começar já. Vou dar mais uns 2 minutinhos aí para a galera chegar. E quem tiver alguma dúvida aí sobre core training, sobre indicador de movimento, avaliação de movimento, já pode ir mandando aí que eu vou tentar anotar aqui. Pegar um papel, uma caneta, pra gente tentando tirar essa dúvida aqui. Beleza? Vocês podem chamar aí quem que vocês quiserem também para assistir a live. A gente vai falar de movimento hoje. Bacana demais. Vocês estão me ouvindo bem, moçada? Se estiver me ouvindo direitinho, manda um joinha aí, um soquinho, só para eu saber se está dando para ouvir direitinho. Não? Legal, obrigado. Legal. E aí, turma? Vamos começar? O que vocês acham? Vocês querem começar? Vamos esperar mais um pouquinho. Show, legal. Seguinte, hoje essa seria uma live para o pessoal que está participando aí do nosso treinamento, né, do Vivências Práticas em Treinamento Funcional. E aí eu resolvi compartilhar o conteúdo com a galera todo mundo aí que tiver bem à vontade, tá? Pode ficar à vontade para assistir. É um conteúdo que a gente já tratou, né, no nosso primeiro módulo e agora a gente é como se estivesse fazendo uma revisão, mas é um conteúdo de valor aí, acredito eu, beleza? E aí a ideia é que a gente continue fazendo essas lives nos próximos encontros para compartilhar também com vocês aquilo que a gente tem conversado um pouquinho lá, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouquinho mais do treinamento, a gente ainda não tem previsão para uma próxima turma, mas a primeira turma está acontecendo e o feedback tem sido bem bacana. Então, o que eu queria conversar um pouquinho hoje, né, que a gente ia falar um pouquinho hoje,
é sobre indicadores de movimento, né? E o Core Training, na verdade, é abranger a ideia de que a qualidade de movimento ela não deve ser o nosso objetivo final, e sim o nosso ponto de partida. Entendeu? A ideia é exatamente essa, que a qualidade de movimento ela não deve ser o objetivo final, ela deve ser o nosso ponto de partida. O que vocês acham sobre isso, né? E como é que eu faço, como é que eu torno essa ideia uma verdade? Como é que eu vou pensar no movimento de qualidade, não como objetivo final, mas sim como um ponto de partida? A ideia que para isso aconteça, né, é preciso que todas as nossas articulações, todo o nosso corpo esteja funcionando de acordo com a sua função específica. Então, se a gente pegar essa ideia, esse conceito, né, essa abordagem, articulação por articulação, segmentar ela, a gente vai perceber que o nosso corpo ele vai estar organizado em diferentes funções. Desde os pés, onde a função do pé é gerar estabilidade, e aí a gente vem subindo, alternando entre estabilidade e mobilidade. Só assim, o nosso corpo funcionando de maneira equilibrada, as articulações funcionando de acordo com a sua função, a gente vai conseguir realmente fazer com que a qualidade de movimento, com que a técnica do movimento, ela aconteça como o nosso ponto de partida, realmente, e não o nosso objetivo final. Tá, Felipe, mas e aí? Como é que eu faço para identificar se as articulações estão realmente agindo de acordo com a sua função? Existem diversas avaliações, diversos testes, diversos indicadores que vão trazer para a gente essa ideia da articulação, se ela está realmente funcionando ali de acordo com a sua função. Um teste, né, um indicador de movimento que eu gosto muito e que eu utilizo no meu dia a dia e que eu utilizo dentro das minhas avaliações é o agachamento de arranco. O agachamento de arranco, ele é um movimento, agachamento de arranco, para quem não conhece, aquele movimento onde a gente vai trabalhar com a barra acima da cabeça, né? O braço estendido acima da cabeça. Esse movimento é um movimento que eu consigo identificar diversos pontos relacionados à função das articulações. Então eu anotei aqui, de acordo com cada articulação, o que é que pode vir a acontecer de compensação, ou seja, aquilo que eu estou compensando é sinal de que não tem uma função acontecendo ali. Então, o primeiro ponto que acontece bastante é com relação à articulação do tornozelo, né? No momento em que eu faço o agachamento de arranco, que eu desço, né? E aí a ideia é que a gente consiga realmente agachar a fundo, quebrar a paralela, quebrar os 90 graus. Quando eu levanto o meu calcanhar, né, isso pode ser um sinal de que está faltando mobilidade no meu tornozelo. Isso é muito comum, tá? A falta de mobilidade no tornozelo, fazendo com que eu não consiga agachar completamente, ou quando eu agacho completamente, eu vou levantar o meu calcanhar. E também pode ser um encurtamento de cadeia posterior, ou pode ser também as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tanto o encurtamento quanto uma falta de mobilidade. Uma outra alteração, né, um outro ponto muito comum que acontece no agachamento de arranco é o valgo dinâmico quando a gente olha para a articulação do joelho. Esse valgo dinâmico, esse ato do joelho entrar, pode estar relacionado à falta de mobilidade no quadril. Então a gente começa a perceber essa comunicação do nosso corpo como um todo, que automaticamente, quando uma articulação ela perde função, ela vai estar influenciando uma articulação abaixo ou acima. Isso pode também ser um problema de encurtamento dos adutores.
e falta de força em glúteo médio e glúteo máximo, que vão ser ali, principalmente glúteo médio, que vai ser um estabilizador do joelho também. Um outro ponto que é muito comum no agachamento, né, e a gente pensa que o agachamento ele é simples e ele não é difícil, mas é porque a gente para de agachar, é a retroversão da pelve, quando a gente olha para a articulação do quadril, que pode estar relacionado ali, né, à falta de mobilidade do quadril ou a falta de força na região do core. Então, quando eu olho para o quadril e para a lombar e faço essa retroversão da pelve, isso pode estar relacionado aí à falta de mobilidade no quadril ou à falta de força na região do core, principalmente na linha anterior, para estar gerando uma estabilidade da lombar e esse movimento aconteça de maneira limpa. Um outro ponto, olhando para a lombar, que é comum, é uma hiperlordose. Essa hiperlordose pode ser por um encurtamento do psoas. Então eu tenho um psoas muito encurtado, flexor do quadril, ele vai puxar o meu tronco para frente. Para o meu tronco não ir para frente, eu vou aumentar a curvatura da lombar. Ainda dentro do agachamento de arranco, então a gente vê que com um movimento, né, simples movimento de agachar, a gente consegue identificar vários pontos aí para estar melhorando o nosso movimento. Um outro ponto é com relação à torácica. Existe uma inclinação demasiada para frente do agachamento, né, uma inclinação do tronco muito grande para frente no agachamento, pode ser por falta de mobilidade na torácica, que também pode ser por falta de mobilidade no tornozelo, né? Então a gente vai mais uma vez vendo essa ligação entre as articulações. E um outro ponto é com relação à articulação do ombro. Às vezes quando você vai agachar com o braço acima da cabeça, que é a ideia do agachamento de arranco, o ombro pode estar caindo à frente ali. Isso pode ser por falta de mobilidade ou aí um encurtamento, né? Então, uma vez que você verificou, uma vez que você encontrou algum tipo de compensação, né? Esse foi um teste um indicador de movimento, você pode estar ali direcionando para testes específicos, que aí você consegue confirmar se realmente essa necessidade de trabalhar para suprir aí a necessidade da articulação, para restabelecer a função articular que às vezes está perdida. E esse suprimento, né, dessa necessidade, a gente precisa pensar assim num longo prazo e aí pensar de maneira crônica, né, em sessões de treino específica, por exemplo, de mobilidade ou de flexibilidade, mas também você pode pensar de maneira aguda através de um bom aquecimento, onde você vai estar ali estimulando a mobilidade, estimulando a estabilidade, para que você tenha uma melhora aguda para aquele momento do treinamento. Mas é importante você dar continuidade ao trabalho para que haja aí realmente uma melhora crônica e você traga novamente essas articulações para estar funcionando de acordo com a sua função. Beleza, turma? Até aqui tranquilo? Um outro ponto, né, que eu gosto muito de pensar quando eu penso que a qualidade de movimento ela precisa ser o nosso ponto de partida e não o nosso objetivo final, é pensar que eu preciso ter uma base forte, uma base sólida. E quem vai ser a base do nosso corpo? Vai ser a região do core. É através de uma região central, né, dessa região que vai envolver desde a cintura escapular, tronco, cintura pélvica, toda essa região central do nosso corpo, ela precisa estar dando sustentação para a gente. Eu preciso de ter uma base sólida que vai garantir uma estrutura eficiente e segura para a construção, para o desenvolvimento aí de outras capacidades físicas, como força, potência, de maneira aí eficiente. Então, o que é o core? Como a gente já conversou rapidamente, falei para vocês aqui agora, que a ideia é entender o core vindo, né, desde a cintura escapular, passando
pela caixa torácica, lombar, quadril, músculos do assoalho pélvico, desde o sistema nervoso, os tecidos passivos e também ali nosso sistema músculo-esquelético. Muitas das vezes a gente se limita a pensar, a raciocinar que a região do core ela está relacionada somente ao sistema músculo-esquelético. Mas quem é que vai mandar as informações? Quem é que vai entender essas informações para transmitir essas informações para o movimento? O core ele tem algumas ações específicas e extremamente importantes, que é gerar movimento, criar e transferir força e proporcionar estabilidade. Então, esses 3 pontos, essa tríade vai ser fundamental para a gente ter uma base mais forte para garantir uma estrutura eficiente e segura. Então, a gente precisa pensar que dentro desses 3 pontos importantes, dessas 3 ações da região do core, que é proporcionar estabilidade, gerar movimento, criar e transferir força, eu preciso pensar que todos os músculos eles vão trabalhar e vão produzir, né, força em todos os planos de movimento. Eles vão trabalhar produzindo e controlando força em todos os planos de movimento. Então, uma pergunta que eu me faço é por que eu devo treinar o core? Se essa região é tão importante, né? A gente tem que treinar o core porque nessa região que vai vir desde novamente a cintura escapular, parte torácica, lombar, quadril, pelve, nós temos músculos que são responsáveis pela transferência de movimento nos exercícios de cadeia cinética integrada. Exercícios como chutar, arremessar, dar um soco. Tudo isso a gente está envolvendo todo o nosso corpo de uma maneira integrada. Então, essa região do core, eu costumo falar que todo o movimento ele passa pela região do core, por essa região central, por esse núcleo. Eu tenho que pensar que esses músculos eles são os responsáveis pela transferência desses movimentos integrados. Tá? Então a falta dessa estabilidade proximal, a falta dessa estabilidade da região do tronco, da região do core, ela está muito relacionada com alguns mecanismos de lesão quando a gente pensa em transferência de força. Ou seja, eu estou gerando ali compensações, eu estou gerando estímulos que vão fazer com que aconteça uma compensação para que aquele movimento ele aconteça realmente. Então essa falta de estabilidade ela pode estar relacionada aí a diversos mecanismos de lesão, porque a gente vai trabalhar com essa ideia que eles vão fazer a transferência de força, a transferência de movimento nos exercícios. Tá legal? Só que a gente precisa entender também que existem alguns indícios de que essas lesões que porventura podem estar acontecendo não necessariamente estão associadas somente à falta de força. Elas também estão relacionadas à falta de controle neural dessa musculatura que vai gerar estabilidade. Então eu preciso lembrar que eu tenho que trabalhar toda a questão da parte técnica, ensinar o meu cliente a ativar essas musculaturas para que eu tenha aí uma melhor ação da musculatura estabilizadora principalmente. Então, existem aí alguns estudos mostrando que essas lesões que porventura podem estar relacionadas sim à falta de força, não está relacionada somente à falta de força, está associada ao controle neural dessa musculatura estabilizadora, que talvez, às vezes, pode ser até um índice maior ali de lesão através dessa falta de controle neural. A gente acaba fazendo o movimento muitas das vezes de maneira
desordenada, no sentido de mandar as informações corretas para a musculatura correta para gerar essa estabilidade. Beleza. Então, como é que eu vou treinar essa região? Como é que eu desenvolvo? Como é que eu melhoro a região do core para que eu tenha uma base mais sólida, para que eu diminua a minha chance de lesões? Treinar o core é preciso eu pensar em treinar os músculos para que eles principalmente mantenham a força que eles possuem sobre longos períodos de tempo ou sobre um período que eles são realmente exigidos aí durante a atividade. Ou seja, educação, educar os músculos para estabilizar a coluna, para dar suporte para ela durante qualquer atividade que você vai fazer. E isso vai trazer uma máxima proteção para a sua coluna, seja uma estabilização estática, seja uma estabilização dinâmica. Aí existem diversas variáveis que vão ser direcionadas para cada tipo de trabalho que a gente for fazer, tá certo? Então, o core ele pode ser organizado, dividido em dois sistemas: sistema estabilizador e sistema de movimento, cada um com uma característica. Consequentemente, vou ter ali que treiná-los de forma diferente. O sistema estabilizador é um sistema que tem por predominância a musculatura mais profunda, a musculatura próxima ali ao, por exemplo, o assoalho pélvico, a musculatura mais profunda que responde melhor a um tempo de tensão que é prolongado e constante. Então, para esse sistema, a gente vai trabalhar de maneira isométrica, tá? Trabalhando ali com contrações pelo menos 6 a 20 segundos ali. Então, se você for fazer um trabalho de prancha, de estabilização, pelo menos 6 segundinhos ali é importante, até de 6 a 20, podendo chegar aí a um tempo maior. Eu gosto de trabalhar com algumas estabilizações até 1 minuto, dependendo do cliente, pode até passar um pouquinho mais. Ele conseguiu ficar bem numa estabilização que eu chamo de estabilização padrão, ativando cintura escapular, mantendo o alinhamento, fazendo as manobras de ativação dessa região, que a gente chama de bracing, mantendo o alinhamento de cabeça, tronco, quadril, escápula ativada. Se ele consegue ficar 1 minuto ali bonitinho naquela prancha, eu já faço uma progressão. Por exemplo, colocando uma superfície instável ou aumentando a distância entre as bases de apoio. Então tem várias formas de a gente fazer isso. E o melhor para a gente aprender realmente na prática, aplicando essas diversas formas de variação de estabilização. O sistema de movimento já é um sistema um pouco diferente. É um sistema que compreende que é composto por uma musculatura que ela é mais superficial, ela não é tão profunda nem intermediária como a musculatura do sistema estabilizador. Essa musculatura mais superficial, ela responde melhor a um espectro de contração variado. E aí esse espectro de contração variado, a gente precisa de movimento. Então eu vou trabalhar com movimentos de flexão, de extensão, movimentos de rotação, com muito cuidado, os movimentos de rotação, para que não haja uma rotação entre os discos, né? Então eu vou estar organizando o meu programa de treinamento pensando também em movimentos. O mais importante é que a gente precisa entender que além de produzir esses movimentos de flexão, extensão e rotação, é preciso ser capaz de transferir a força através desses movimentos sem que haja nenhum tipo de compensação dessa atividade. Para isso, novamente, eu preciso fazer o quê? Educar os meus músculos a estabilizar a minha coluna, dando suporte durante qualquer ação, qualquer atividade. Seja um chute, seja um soco, seja dentro da corrida, seja na natação. Então eu preciso pensar em educar. Pensando nessa educação,
esse treino um pouco mais, entre aspas, segmentado, organizado para o sistema estabilizador, organizado para o sistema de movimento, trabalhando todas as linhas anterior, lateral, posterior, antirrotacional, vai ser interessante. Mais do que isso, para eu ter um core eficiente, eu preciso pensar em ir além das pranchas de estabilização, já que nessa região eu tenho esses músculos que são responsáveis pela transferência de movimento dos exercícios de cadeia cinética integrada. Eu preciso pensar que qualquer movimento que eu vá fazer, já que qualquer movimento passa por essa região, eu preciso ter toda a minha região do core me dando suporte para gerar estabilidade, seja ela estática ou dinâmica, para eu produzir força, transferir força e, consequentemente, criar movimentos. Turma, alguma pergunta até aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, a galera que está assistindo aí, pode mandar aqui que a gente vai tentar responder, tá? Vou beber uma água aqui por enquanto. Não? Legal. Então é o seguinte, aqui, como eu falei lá no início, era uma pequena revisão para a gente ter aí uma noção da importância, né, de treinar realmente a região do core para que ela esteja trabalhando de maneira eficiente, de maneira segura, dando suporte aí para os nossos movimentos do nosso dia a dia. Então, é uma região importante e que deve ser treinada. A gente aborda esse conteúdo com mais prática, com vivência, né? Como eu falei para vocês, para o pessoal que esteve com a gente no primeiro módulo do Vivências Práticas em Treinamento Funcional. Então, essa live foi para a gente fazer uma revisão, porque agora no final de semana que vem a gente vai ter o nosso próximo módulo, o segundo encontro aí do Vivências Práticas. E aí a gente vai trabalhar a questão do desenvolvimento de força. Então é importante ter esse conteúdo, né, de qualidade de movimento. Além do bracing, é com IN. Tem outra manobra que... Sim, tem outras manobras. O bracing ele é legal porque ele vai ativar as 3 camadas da parede abdominal, né? O oblíquo interno, o oblíquo externo, o transverso, e vamos também acionar o reto abdominal. Existe uma manobra que é muito semelhante, que é utilizada no Pilates, que é o Powerhouse também, tá? Que é uma manobra bem semelhante. Existe ativação somente do transverso, que é o aprofundamento, onde eu vou sugar a cicatriz umbilical em direção à coluna. O importante é a gente entender que o bracing ou qualquer uma dessas manobras são manobras de ativação. Eu vou ativar essa região, aumentando a estabilidade dela, que também vai ser gerada por todas as musculaturas que estão em volta. Beleza? Deu para entender a relação do bracing e as outras manobras respiratórias, as outras manobras de ativação? Com essas manobras a gente consegue potencializar a estabilidade, tá? Então, quanto mais eu consigo ativar gerando estabilidade, melhor vai ser na hora de produzir o movimento. Beleza? Fechou? Legal. Então, o bracing, né? Vamos pegar o bracing como uma manobra que eu utilizo muito. Ele vai ser muito legal quando a gente pensa que eu preciso ir além da prancha para treinar a região do core. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma flexão de braço, né? Quando eu estou fazendo um apoio,
eu preciso estar gerando estabilidade, desde a escápula, passando pela caixa torácica, glúteo. Quando eu estou fazendo uma barra, por exemplo, eu preciso estar gerando estabilidade. Quando eu vou dar um chute, se eu não tenho uma boa estabilização dinâmica, eu posso estar caindo, gerando ali uma lesão, porque eu não tenho um mecanismo de desacelerar ali também. Já vai envolver a ideia de equilíbrio muscular também. Então, assim, o bracing como manobra de ativação, ele é fantástico para a gente estar utilizando ele em todos os movimentos que a gente for fazer. Seja no agachamento. Tem um estudo sobre o agachamento que mostra exatamente essa ideia de que um agachamento com carga, ele vai trazer, estou procurando ele aqui, ele vai trazer uma ação da região do core, chega a ser até mesmo maior do que a ação dessa região do core somente na estabilização, como a prancha. Por quê? Porque no agachamento eu tenho o trabalho de carga, tá? E movimento. Esse agachamento foi feito com 6 repetições. Então, essas manobras são fundamentais quando a gente pensa aí na qualidade de movimento. Turma, tinha pensado em mais ou menos aí uns 30 minutos, respeitando aí também o tempo de vocês. Sei que a galera amanhã acorda cedo, eu também acordo cedo. Amanhã, 5 da manhã, já estou de pé, tá? E queria deixar exatamente esse recado para vocês, né? Principalmente, pensar que a qualidade de movimento, ela não deve ser o objetivo final, ela deve ser o nosso ponto de partida. E aí eu vou fazer uma postagem com essa frase agora, na hora que a gente fechar a live, eu vou fazer uma postagem. E aí, se vocês puderem comentar, curtir, falar o que vocês acharam da live e também marcar algumas pessoas que vocês consideram que poderiam se beneficiar desse conteúdo, né? Que poderiam estar assistindo ou ter assistido esse conteúdo, porque eu não vou deixar a live gravada, tá? Quem viu, viu. Quem não viu, assiste na próxima. Mas vocês podem deixar lá, marcar essas pessoas, porque eu estou sempre postando conteúdo aí também, tá? Com o objetivo aí de contribuir de alguma forma pro crescimento meu, pro crescimento de vocês, pro crescimento da educação física em geral. Então, a frase é: a qualidade de movimento, ela não deve ser o objetivo final, mas sim o nosso ponto de partida. Então, para treinar o core e tornar o seu core mais eficiente, é preciso ir muito além das pranchas. Legal, moçada? Fiquem com Deus, uma boa noite, muito obrigado por vocês terem ficado aqui até agora e a gente se vê numa próxima live. Ainda não tem uma data, mas assim que eu conseguir, eu já coloco aqui para a gente estar discutindo aí. Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo também, manda lá no direct que eu tento aí trazer esse conteúdo para a gente conversar um pouquinho. Legal? Então fiquem com Deus, uma boa noite, um beijo para vocês.